e hoje nós vamos falar sobre os mitos envolvendo as vacinas. No primeiro vídeo a gente conversou sobre como as vacinas funcionam e como elas são tão importantes para a saúde pública. E hoje nós vamos desvendar 10 mitos relacionados às vacinas. Spoiler, são todos mitos, tá? Vamos começar com o clássico, né? Mito número 1, vacinas causam autismo. Gente, esse talvez seja um dos maiores mitos que existem na ciência. Essa história de que vacina causa autismo surgiu lá em 1998, depois de um estudo feito por um médico americano. E esse estudo era super tendencioso e super mal conduzido. O estudo, bem entre aspas, dele, levava em consideração só 12 crianças. Com certeza sua família deve ter mais que 12 crianças. E tentava relacionar a vacina tríplice viral, que cobre rubéola, cachumba e sarampo, com o desenvolvimento de autismo nas crianças. Só que esse estudo tinha tantos problemas, mas tantos problemas, que a própria revista onde esse estudo foi publicado tirou o estudo do ar, se retratou, pediu desculpas para a comunidade científica e depois se descobriu que esse médico tinha sido pago por uma indústria farmacêutica que queria que não se desse vacina nas crianças. Mind-blowing. Normalmente as pessoas acham que a teoria da conspiração das vacinas causarem autismo é um plot da indústria farmacêutica que quer te vacinar e ganhar dinheiro com isso. Na verdade, era ao contrário. E esse médico, inclusive, perdeu a licença para praticar medicina depois desse paranauê todo. Bom, mas aí o que aconteceu depois disso tudo? Muitos cientistas se empenharam em provar o contrário. Só que, entre o estudo dele ser publicado e os cientistas conseguirem provar o contrário, a teoria da conspiração das vacinas já tinha sido criada. Até hoje, muitos estudos foram feitos. Nenhum deles, vou repetir, nenhum deles foi capaz de achar qualquer relação entre vacina e autismo. Inclusive, acabou de sair um estudo recentemente feito com milhões de crianças, literalmente milhões de crianças, e não foi encontrada nenhuma relação entre vacinação e o desenvolvimento de autismo. Ou seja, está muito bem comprovado que isso não é verdade. Então, um detalhe muito importante que muitas pessoas que são a favor da teoria da conspiração não param para pensar. Meninos e meninas têm o mesmo calendário de vacinação, certo? Meninos e meninas tomam as mesmas vacinas, inclusive a do sarampo. Porém, de cada 10 crianças com autismo, 8 são meninos. Tem alguma coisa errada nessa conta, né? Se realmente vacinas causassem autismo, a proporção teria que ser teoricamente igual. Além disso, nem os especialistas que trabalham diretamente com o autismo podem dizer pra você assim, o autismo é causado por isso. Isso não existe. Porque o autismo é uma das condições chamadas multifatoriais. Existem várias causas que geram uma condição em uma pessoa autista. Porém, o que é consenso entre os especialistas é que existe um fator genético importante, ou seja, a pessoa já nasce com a receita para ter autismo no seu DNA. E aí tem diversos fatores que podem ativar essa receita ou não. E é isso que ainda está sendo estudado. Quais são esses fatores que ativam ou não essa receita? Por que que isso acontece? Porém, está mais do que provado que não, vacinas não causam autismo. Manda esse vídeo e essa explicação para qualquer pessoa que você conhece que ainda pensam assim. Ah, e tem esse detalhe. Essa relação da história da vacina causar autismo era com relação à vacina do sarampo, não era com as vacinas em geral, mas aí de repente virou um boom geral. Vamos então pro mito número 2. Tem doenças que quase não acontecem mais no Brasil, então eu não preciso tomar vacinas contra elas. Aí é que você se engana, meu amigo. Continuar se vacinando contra essas doenças é extremamente importante para mantê-las longe do nosso território até que elas sejam completamente erradicadas do planeta. Como eu falei já da varíola lá no primeiro vídeo, hoje em dia nós não tomamos mais vacinas contra a varíola, mas porque a doença foi eliminada da face da Terra. O vírus não existe mais por aqui. Então, aí tudo bem, não preciso mais tomar vacina contra a varíola. Mas doenças como a poliomielite, por exemplo, que está quase extinta do planeta, mas ainda existe em 3 países, que são o Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria, precisa continuar tomando vacina sim, porque enquanto o vírus não for eliminado do planeta, se diminuir a taxa de pessoas vacinadas, ele pode voltar a circular nos países onde havia sido erradicado. E o Brasil é um deles. A poliomielite não é registrada no Brasil desde os anos 80. Então, enquanto as autoridades de saúde mundiais não declararem uma doença extinta do planeta, você precisa sim se vacinar e vacinar as crianças contra elas. Mito número 3. As vacinas contêm mercúrio, extremamente tóxico, então a gente não deve tomar vacina. Vamos lá, tem um conceito químico importante aqui. Primeiro, algumas vacinas podem, ênfase no podem, conter uma substância que se chama timerosal. O
timerosal é um conservante para as vacinas, que é importante para que elas não estraguem. Conservante não é uma coisa sempre ruim, tá bom, galera? E o timerosal é um sal de mercúrio. Sal é um composto químico, não é só o sal de cozinha, tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o mercúrio e esse aqui é o timerosal. O mercúrio, que é um metal, aquele que você encontra dentro dos termômetros, ele é tóxico, sim, na forma metálica, pode causar várias intoxicações. Inclusive tem histórias na literatura de que o chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas é maluco porque ele inalava vapores de mercúrio que eram usados na época para fabricação de chapéu. E ele pode causar, sim, intoxicação, mas o timerosal não. E o timerosal, ele é usado como conservante em frascos de vacina multidose. O que isso significa? Que é um frasco de vacina em que o enfermeiro, a enfermeira vai tirar uma dose para várias pessoas. Então, sei lá, tem 20 doses, então 20 pessoas vão tomar vacina a partir desse frasquinho. E ele serve como conservante para evitar a contaminação por bactérias e fungos e assim não contaminar as pessoas. A Organização Mundial de Saúde permite o uso do timerosal como conservante porque já foi provado que ele é seguro para ser utilizado nas vacinas, não acumula no corpo, não causa intoxicação. E porque o organismo vai eliminar ele rapidamente do corpo depois que a vacina for aplicada. Ele é simplesmente um conservante para manter a vacina segura. Então não, vacinas não contêm mercúrio, não vão te intoxicar, beleza? Mito número 4. O meu filho só fica em casa, não vai na creche, então eu posso começar a dar as vacinas dele mais tarde. Na verdade, não. Você não pode esperar para começar a dar as vacinas por duas razões. A primeira razão é que o calendário de vacinação é montado de acordo com vários estudos que determinam qual é a melhor idade para que a criança receba aquela determinada vacina. É por isso que cada vacina é dada em uma idade diferente. E isso acontece porque nesses estudos é feita uma avaliação para se determinar qual é a idade da criança em que ela se torna mais suscetível a ter aquela doença. A vacina do sarampo é recomendada para ser dada a partir de 1 ano de idade. Isso porque até 1 ano de idade, as crianças que foram amamentadas, elas receberam anticorpos da mãe pelo leite materno. Se a mãe não amamentou ou amamentou, mas não tinha sido protegida pela vacina, ela não passou anticorpos para a criança, tá? Mas, via de regra, esses estudos consideram o que acontece na maioria dos casos. E a maioria dos casos é: a mãe foi vacinada, amamentou, os anticorpos da mãe passaram para o leite, do leite foram para a criança e a criança está protegida até mais ou menos 1 ano de idade com esses anticorpos. Então, a vacina do sarampo entra no calendário a partir de 1 ano. Mas outras doenças, como a meningite, por exemplo, mesmo que a mãe passe anticorpos para a criança pelo leite materno, esses anticorpos não duram muito tempo. Então, a vacina da meningite é recomendada que seja dada na criança na idade de 3 a 5 meses. Além disso, da idade que a criança está mais suscetível até a doença, esses estudos avaliam qual é a melhor idade para a criança receber a vacina e essa vacina ter a melhor ação possível. Então, ela tem o máximo de produção de anticorpos na criança. Então, por conta de todos esses fatores, as idades determinadas no calendário de vacinação, que inclusive se você não conhece, link tá aqui na descrição, elas têm que ser seguidas à risca, porque elas garantem que a criança vai receber realmente uma boa imunidade contra todas as doenças. A segunda razão é que não é porque a criança não vai para a escola ou para a creche que ela não está suscetível a ficar doente. Embora ela não esteja no ambiente escolar, ela está convivendo com outras pessoas. Essas pessoas podem estar carregando os agentes causadores das doenças e aí eles podem transmitir para essa criança que não foi vacinada e ela vai ficar doente. Então não é porque ela não convive com outras crianças da mesma idade que ela não deve tomar vacina. Pelo contrário, ela deve sim ser vacinada seguindo à risca as idades preconizadas no calendário de vacinação. Mito número 5. Ai, mas a criança é saudável, então ela não precisa tomar vacina. Miga, é justamente a criança saudável que deve receber a vacina para que continue assim. Isso porque as vacinas elas são preventivas, ou seja, elas previnem que eu fique doente. Elas não são um tratamento contra a doença. Inclusive, as pessoas que são debilitadas, que não são saudáveis, que têm uma deficiência no sistema imunológico, como eu falei também lá no primeiro vídeo, elas não podem receber a vacina justamente porque o sistema delas não é capaz de lidar com aquela situação. E aí, novamente, entra aquela questão da importância da vacinação para proteger não só a você, mas a toda a sua comunidade pelo efeito rebanho. Então, meu amor, a criança saudável é justamente a criança que deve tomar vacina para que continue saudável e faça parte da imunidade de rebanho protegendo a sua comunidade. O mito número 6 agora, a pessoa tem alergia a ovo, então ela não pode tomar nenhuma vacina. Bom,
Atualmente, existem só 2 vacinas no calendário de vacinação brasileiro que são produzidas em ovos, que é a vacina da gripe sazonal, que é aquela vacina dada todo ano, que tem a campanha de vacinação que tá chegando, inclusive, e a da febre amarela. Essas 2 vacinas, elas são produzidas em ovos de galinha. Pra quem quiser saber mais como isso funciona, tem um link aqui na descrição da fábrica de vacinas da Fiocruz e do Butantan, que são 2 dos maiores produtores de vacina do mundo. Então, para uma pessoa que seria alérgica ao ovo, a restrição imediata seriam essas 2 vacinas. E só essas 2 vacinas. Porém, cada caso precisa ser avaliado porque, inclusive, os graus de alergia são diferentes. Algumas pessoas conseguem tolerar traços de ovo, outras pessoas não conseguem tolerar. Então, o médico dessas pessoas vai avaliar o risco e o benefício dela ser vacinada, porque quando a vacina é produzida, ela é purificada e não vai ficar nenhum ovo nela. Não tem pedaço de ovo na vacina. Mas podem conter traços. E esses traços, dependendo do grau de alergia do indivíduo, podem desencadear uma reação alérgica. Então aí, dependendo da avaliação do médico, essa pessoa ou ganha um certificado de isenção, de que ela não pode tomar aquelas vacinas, ou ela pode receber a vacina no ambiente hospitalar, com monitoração, a observação constante da equipe médica, para ter certeza de que ela não vai ter nenhuma reação adversa. Mito número 7, é um dos meus preferidos, diz que as vacinas são feitas para nos deixar doentes. Essa história provavelmente surgiu por conta da forma como algumas vacinas são feitas, com o micro-organismo atenuado, ou seja, enfraquecido, incapaz de causar doença. Nas vacinas que são feitas dessa forma, o micro-organismo ele passa por todo um processo, é como se ele apanhasse muito, e aí ele fica muito fraco e não consegue fazer nada, mas ele ainda é ele. E ele é capaz de incitar o nosso sistema imunológico a tipo, opa, temos um invasor, vou produzir uma resposta contra ele. Só que antes de ser lançada no mercado, antes de ser dada para as pessoas, as vacinas elas passam por muitos estudos. Existem diversos controles de qualidade que são exigidos por todos os órgãos de saúde. E esses testes acontecem para avaliar 2 coisas. Primeiro, se a vacina vai ser eficaz. Então, se ela vai ser capaz de induzir nosso sistema imunológico a realmente nos proteger contra aquela doença. E se ela vai ser segura, ou seja, se ela não vai causar nenhuma reação adversa ou se ela mesma não vai causar nenhuma doença, de repente, porque a atenuação do micro-organismo não foi bem feita. Então, se a vacina chegou no mercado e está sendo aplicada, distribuída, é porque ela foi aprovada nesses testes e ela não causa doença. Ah, mas eu tomei a vacina da gripe e aí eu fiquei com sintoma de gripe. Bom, se a vacina é um treinamento para o nosso organismo, faz sentido que em alguns casos nós tenhamos sintomas do treinamento. É como treinamento de incêndio, soa o alarme, você tem que sair do prédio, mas não tem fogo. O que acontece é que quando soar o alarme e tiver realmente fogo, você já sabe que você tem que sair do prédio. É o mesmo princípio. Então, eventualmente, a gente pode desenvolver alguns sintomas como febre, uma dor no corpo, alguma coisa assim, mas que são resultados da vacina sendo reconhecida pelo nosso organismo e o nosso sistema imunológico agindo. Mito número 8 é um mito especial. Só crianças precisam tomar vacinas. Meu caro adulto, não é porque a sua mãe não te leva mais no posto de saúde para se vacinar que você não tem que tomar vacinas. Os adultos têm seu próprio calendário de vacinação. E nós temos alguns... Nossa, eu tô me sentindo muito adulto agora. Nós temos que tomar alguns reforços das vacinas ao longo dos anos. E o exemplo clássico do nosso calendário de vacinação é a vacina do tétano, que tem que ter... É a vacina do tétano, que tem que ser tomada a cada 10 anos para reforçar a nossa imunidade. É como se a gente tivesse que dar um curso de reciclagem para o nosso sistema imunológico. A gente precisa lembrar ele como fabrica aqueles anticorpos para ter certeza que se de repente a gente pegar tétano, ele sabe se defender. Então, meu querido adulto, se você está com a sua caderneta de vacinação atrasada, crie vergonha na cara e vá colocá-la em dia. O mito número 9 diz o seguinte: o meu bebê é muito novo para tomar a vacina do rotavírus aos 2 meses de vida. Como eu já mencionei lá no mito número 4, o calendário de vacinação é montado de acordo com vários estudos que determinam qual é a melhor idade para a criança receber aquela determinada vacina. E depois de muitos estudos foi visto que a vacina do rotavírus funciona melhor e confere uma imunidade melhor às crianças se a primeira dose for aplicada aos 2 meses de vida. Além de ser a idade em que a vacina tem uma melhor ação na criança para conferir imunidade,
é também a idade onde a criança tem menores chances de desenvolver um efeito adverso grave. O principal efeito adverso relacionado à vacina do rotavírus é uma condição que chama invaginação intestinal. É um efeito bem raro e que acontece quando a vacina é aplicada fora da idade recomendada. E mesmo havendo a possibilidade de acontecer esse efeito adverso raro, o benefício de se tomar a vacina ainda é muito superior ao risco de se ter esse efeito. Depois que as crianças começaram a ser vacinadas contra o rotavírus, o número de mortes por esse vírus diminuiu em 60%. É um número muito expressivo. E aí tem algumas pessoas que dizem, mas depois que a vacina do rotavírus foi introduzida no mercado, o número de invaginações intestinais das crianças aumentou. Acontece que, antes de se ter as vacinas do rotavírus sendo aplicadas nas crianças, não era obrigatório que se reportasse um caso de invaginação intestinal. Então aparecia lá um caso no hospital, o médico tratava, ficava por isso mesmo. Como, quando a vacina do rotavírus chegou no mercado, já se sabia que existia a possibilidade de se ter casos de invaginação intestinal, foi obrigatório que todos os hospitais reportassem novos casos de invaginação intestinal para que se avaliasse a frequência com que esses casos apareciam e se relacionasse com a aplicação da vacina. Então há quem diga que, mas depois da vacina do rotavírus, milhares de casos de invaginação intestinal surgiram. Na verdade, não. Eles só passaram a ser obrigatoriamente reportados, tá? Então, não, seu bebê não é muito novo para receber a vacina do rotavírus aos 2 meses. É justamente nessa idade que ele tem que receber para que se tenha a melhor proteção contra o vírus e a menor chance de ter esse efeito colateral. Ok? E para finalizar, mito número 10. As vacinas de consultório particular dão menos efeito colateral que as vacinas do SUS. As vacinas fornecidas nos postos de saúde, elas têm tanta ou até mais qualidade do que as vacinas de consultório particular. E em muitos casos são a mesma vacina. O Brasil é um dos líderes mundiais de produção de vacina. E o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz são os maiores produtores nacionais. E todas as vacinas, como eu também já falei, passam por um rigoroso controle de qualidade, rigoroso controle de eficácia e um rigoroso controle de segurança. Então, todas as vacinas que estão sendo distribuídas pelo SUS, elas passaram por esses controles, elas têm alta qualidade, elas têm alta eficácia e elas são altamente seguras. Então, não é mais vantajoso pagar para tomar a vacina se ela está disponível no SUS. A única razão para se tomar a vacina no consultório particular seria se essa vacina realmente não estivesse disponível no SUS por alguma razão, tá? Bom, encerramos aqui com os principais mitos relacionados à vacina. Se você conhece outro mito que a gente não... A gente não, né? Tô sozinha, a Ana não tá aqui hoje. Se você conhece outro mito que eu não disse por aqui, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2 dos mitos. E por favor, pelo amor de Darwin, compartilhe esse vídeo com os coleguinhas. Manda no grupo da família para que essas fake news ao redor das vacinas não se propaguem. Quanto mais pessoas vacinadas contra todas as doenças nós tivermos na nossa comunidade, melhor para todo mundo. E só para fechar, eu vou responder uma pergunta que me fizeram outro dia, que é por que não fazem uma injeção com todas as vacinas? Aí eu vou lá no posto, tomo uma injeção só e tô imune de todo mundo. Porque cada vacina ela passa por um rigoroso estudo e é desenvolvida com componentes específicos que fazem com que ela funcione melhor. E esses componentes, eles são diferentes para cada vacina. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Então, infelizmente, vai ter que tomar várias injeções para poder tomar todas as vacinas. Então eu fico por aqui. Se você gostou, deixa seu joinha aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E acompanha também as nossas páginas no Facebook e no Instagram, que tem conteúdos exclusivos. E você ainda consegue acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia como cientista. Beijo, tchau!